Então, nesse livro, assim, uma das coisas que eu mais gostei foi essa parte justamente que ele chama de Mind Tools, né? São essas ferramentas da mente, né? E o Sim. que eu achei mais interessante foi a ideia, assim, da expansão da nossa capacidade mental. Então, a linguagem é fascinante, certamente é a maior de todas, né? Ela é muito deslumbrante, mas como ele passa a ideia que eu achei muito interessante, né? Que é, digamos assim, você tem um papel, você anotou uma coisa ali e você deixou aquilo ali de lado. Aquilo ali é a extensão da tua mente, porque se você tem que raciocinar sobre aquilo, você pode pegar aquilo ali e raciocinar, por que aquilo ali não seria, né? Então, a mente é o que está aqui ou é junto com essa ferramenta? E se a gente extrapolar mais, né? Hoje que a gente manda sondas para o espaço, é como se a gente tivesse com a nossa mente se expandindo para o espaço, né? Então, essa ideia de expansão da mente a partir dos Mind Tools é fantástica, cara. É É. fantástica porque é literalmente isso. Vamos pensar que a gente não pudesse registrar nada ou que a gente não tivesse nenhuma ferramenta. A nossa mente ia ser muito limitada. Eu não conhecia, eu não tinha, nunca não conhecia essa ideia aí do mudo, mas é exatamente isso, né? Tipo, imagina se a gente não tivesse ferramenta para pensar, né? E ferramenta não é só ferramenta, martelo, é livro, sabe? Tipo, o livro é a extensão da nossa mente. Você Sim. não conseguiria guardar o que está aqui na tua mente, nem pensar sobre essas coisas se você não estivesse interagindo com elas. Então essa parte do Mind Tools foi uma das coisas que eu achei mais fascinantes, assim, desse livro, assim, que mais me instigou, assim. E ele é baseado num conceito da biologia do Dawkins chamado fenótipo estendido. O Dawkins tem um livro chamado Fenótipo Estendido, e que ele fala o seguinte: todo mundo conhece, todo mundo fez biologia básica no colégio, sabe que tem o genótipo e o fenótipo, certo? O gene é mais ou menos a codificação, não é bem isso não, mas simplificando. O gene é a codificação que está no nosso DNA e o fenótipo é como ele se expressa, certo? Então eu tenho o gene de olho azul, olho castanho, cabelo assim, altura assim, assado, certo? E o Dawkins escreve esse livro, Fenótipo Estendido, para dizer, olha, o fenótipo ele pode se estender para além do corpo, no mundo, certo? Então, o fenótipo não é só a formação do corpo. Então, a gente pode considerar, por exemplo, o ninho do passarinho parte do fenótipo do passarinho, se ele, de certa maneira, já instintivamente sabe montar um ninho. Ou a teia de aranha, ou a represa de um castor, parte do fenótipo do castor. E mais interessante ainda, às vezes o fenótipo de um indivíduo tem uma, o genótipo do indivíduo tem uma consciência fenotípica em outro indivíduo. É. O exemplo mais clássico disso, que a gente conhece, mais próximo da gente, é o vírus da raiva. É. O vírus da raiva, o modo como ele se expressa é mudando o comportamento dos animais com raiva. Um cachorro com raiva, ele vai ficar mais nervoso, vai ficar espumando pela boca. Por que ele fica mais nervoso espumando pela boca? Porque o vírus da raiva, ele tradicionalmente passa da saliva para o sangue. Então, ele precisa fazer com que o animal salive bastante, para ele sair da saliva, e que ele fique bastante nervoso para morder alguém para passar da saliva para o sangue. Então, é um fenótipo de um vírus, ou melhor, o genótipo de um vírus, na verdade, está influenciando um fenótipo que não é nem dele, é o fenótipo do cachorro. E que depois o ser humano. E depois do ser humano. Eu, inclusive, estou tomando vacina antirrábica, porque eu fui mexer no morcego aí, eu tenho que tomar minha última dose quinta-feira. É. Eu vi no Instagram. É, e o que é isso? Mostrando que as expressões genótipas elas não precisam estar limitadas ao fenótipo no sentido do corpo do indivíduo, ela pode estar expressa no próprio mundo. E por dentro, a mente é a mesma coisa, a mente pode estar organizada no próprio. Eu, por exemplo, não consigo, eu até gosto de ler no Kindle e coisas assim, certo? Mas eu não consigo usar isso para trabalhar. Para trabalhar, para escrever, eu tenho que ter o livro tem que estar sublinhado, e normalmente né, a gente trabalha com vários livros ao mesmo tempo, né, nunca é um livro só, costuma ser 10, 20 livros só para um artigo. Né? Aham. Então, os livros têm que estar abertos, espalhados aqui na minha mesa, né, e é um modo e organiza a minha cabeça baseado no lugar e nas páginas onde os livros estão espalhados na minha mesa. O Kindle, eu tenho que ter um monte de Kindle, espalhar eles por aqui, Ou dar uma pesquisadinha, né? é, Não, mas eu entendi que você faz uma relação espacial do texto espacial texto com a na minha construção. mesa, É, na minha mesa. Sem legal. isso eu não consigo fazer. É. Aham. Eu imagino que outras pessoas tenham outras estratégias, certo? Mas para mim, até o modo como eu organizo minha biblioteca, ele não está baseado em nenhuma outra lógica a não ser o fato de como essas coisas estão organizadas na minha cabeça. Tem áreas aqui, por exemplo, aqui tem filosofia da religião e aqui tem religião.
estão em gavetas diferentes, estão em prateleiras diferentes, eles podiam estar tudo junto, porque é tudo religião. Não, mas na minha cabeça, a filosofia da religião está junto com a filosofia da biologia, por causa de autores como Dawkins e o Dennett, certo? E religião está separada em outra parte, é um outro debate aqui para mim, certo? É, uma coisa mais histórica em sociologia, exatamente. Certo? E para mim isso está separado e eu organizo aqui como eu organizo propriamente a minha mente. É uma expressão externa do modo como eu penso que está aqui jogado no meu escritório.